Pessoal, é muito massa estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, tá? Uma boa noite para vocês. E como eu havia prometido, a gente vai começar a falar sobre alguns livros do Wattpad que eu já li ou que eu estou lendo. E aí eu vou estar trazendo, sem spoiler, um comentário do livro para vocês. Então isso eu devo estar fazendo toda semana. E como a gente já explicou como funciona o Wattpad, que é uma plataforma digital onde os leitores se comunicam com seus escritores. Eu tenho meus livros lá, já tenho 2 livros físicos, mas todos os meus livros e contos estão lá, tá? Mas hoje eu não estou vindo para falar deles, eu estou falando de nenhum dos meus livros, na verdade. O que eu vim hoje falar é sobre um livro. Esse primeiro livro, eu vou estar deixando embaixo o nome do usuário, tá? Para você achar. E o título do livro é Flor de Tuna. Esse livro, para mim, primeiro é um livro de uma gaúcha. O nome dela é Flávia Cristina. A gente está vendo se marca para fazer uma live para ela poder falar mais sobre o Flor de Tuna. Eu vou estar deixando até a capa, ela mandou para mim, a capa quando o livro sair na forma física. E assim, a sinopse do livro, ela trata de um rapaz chamado Dimi, que ele passa por uma situação, por uma tragédia muito cedo, e ele esperava contar com o apoio das pessoas para ajudá-lo, né, a passar por aquele momento difícil, e ele não teve esse amparo. E aí ele cresce, casa-se e começa a jornada dele, tá? O que me faz amar esse livro, primeiro, a forma como a autora ela fez. Ela trata de uma forma, ela é gaúcha, né, como eu já falei. Ela trata de alguns temas regionais, né, confrontando esses temas. E é um livro que ele traz um peso emocional muito grande. E o que me fez assim, sabe, me captou logo, fora a história de Dimi que é Dimitri, né? A história dele ser a história de várias pessoas pelo mundo. Mas o surpreendente da leitura é que Cris, ela consegue fazer com que um tema que possa ser escasso, mas que é importantíssimo, se torne uma jornada de um herói, e isso de uma forma diferente. Por que diferente? Porque quando a gente lida com tabus sexuais, quando a gente lida com discriminação, quando a gente lida com a questão de homofobia, ou quando a gente lida com a
aversão das pessoas pela religião, né? Por qualquer que seja a religião, isso torna-se um assunto muito delicado. E ela consegue com que os adjetivos que ela usa no livro, ou com os sinônimos que ela traz para a coesão do parágrafo do texto, uma identidade, uma substância muito forte, aonde, embora ela não retrate a cena por ela ser uma cena pesada, mas os sinônimos que ela vai colocando, que ela vai trabalhando em cima dos textos, faz com que a gente fique ruminando a situação. Então, isso me faz apegar ao livro de forma surpreendente, porque dentro daquele parágrafo, daquela construção daquela frase, tem uma palavra ali que ela faz você pensar no todo que é o livro. E isso é constante. A outra coisa que me faz ser apaixonado por esse livro, e por eu estar começando com ele, é porque o livro ele começa de uma forma muito dark, muito escura. E ela vai trabalhando isso em um degradê que eu achei fantástico, aonde é como se você estivesse num túnel escuro, seguindo por aquele túnel escuro, mas lá na frente você começa a observar que tem uma luz. E ali você vai ter a questão da esperança. Então, embora o livro ele trate de tragédias, ele fale de tragédias emocionais, ele vai sendo construído para que o leitor ele não continue naquela angústia, e ele vai seguindo para uma esperança. Então, eu li esse livro pelo wattpad.com, como eu já disse, vou estar deixando aí. E uma oportunidade que eu tiver de fazer uma live, um dia que ela estiver disponível, ela vai poder falar mais sobre a obra. Então, e quando esse livro sair em formato físico, com certeza eu vou comprar, tá? E o importante dizer é que não é um livro que levante bandeiras, tá? E mesmo que se levantasse, não estaria errado, penso eu. Mas é um livro que trata da essência da alma quando machucada, como as pessoas ela podem ser más, como também tem pessoas que são boas. Então, as atitudes que a gente vai tendo no livro, os arrependimentos que vão acontecendo, a forma como cada personagem é trabalhado, porque se você como leitor ou como escritor, você sabe que quanto mais personagens a gente tem, mais é difícil de trabalhar, né? Se eu tenho 10 personagens, eu tenho 10 histórias diferentes para contar sobre cada um. Então isso daí a pessoa tem que dominar muito bem. E isso ela faz de forma magistral. Então, os personagens, eles não são deixados de lado. Todos os personagens não são deixados de lado. Todos os personagens não são dados para adoção, vamos colocar assim, brincando, deixados de lado, né?
Porque muitas vezes a gente, como eu já até disse, a gente cria o personagem, a gente e às vezes a gente deixa ele de lado e a gente não conclui a história dele. E então fica uma sombra nisso. E isso não é legal. Então, até porque a gente trata cada personagem que a gente escreve como se fosse um filho. Então, depois quando a gente termina de escrever, que a gente não deu aquela devida importância àquele personagem, isso já aconteceu comigo, a gente fica meio que ressabiado, machucado, chateado, porque é como se a gente tivesse esquecido aquela pessoa no caminho, aquele personagem no caminho, tá? Então isso já aconteceu comigo no livro Visceral. Mas Flor de Tuna não. Cris consegue contar a história de todos e fechar essa história de todos. Então, por isso que eu estou começando com Flor de Tuna. Novamente, convido vocês a se deleitarem nessa leitura, nesse livro. Eu vou estar deixando aqui o link do Wattpad, o usuário dela no Wattpad, o Instagram dela também. E não deixem de ler, tá? Eu estou começando com esse primeiro livro. O segundo livro que eu vou estar falando, eu ainda vou estar decidindo, mas no meu coração, sabe? Uma coisa que eu sabia que iria começar por esse livro. Então, além de ser um livro que ele busca quebrar alguns paradigmas, e ele quebra, tá? Isso de forma excepcional. Então, pessoal, queria agradecer à escritora, tá? Flávia Cristina, por disponibilizar o livro dela gratuitamente no Wattpad, completo. O último capítulo já foi lançado. E ela também tem outros livros, tá? Eu já li mais um ou dois, fora esse, mais um ou dois livros dela, se eu não me engano. Mas eu sei que pelo menos dois eu já li. Mas é um livro que vai, com certeza, tocar no seu coração, vai fazer você repensar toda a sua vida, ou a vida do personagem, porque há uma identificação, você consegue se identificar naturalmente com um dos personagens, ou com o personagem, com todos os personagens, porque até parece que todos os personagens do livro, na verdade, somos nós. Isso também é outra coisa que eu até ia esquecendo. Mas deem-se o prazer, tá? De ler esse livro na plataforma digital wattpad.com. Ok, pessoal? Uma excelente noite. Beijo a todos. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos aí que estão assistindo o vídeo. E vão lá, eu vou estar deixando aqui embaixo o usuário, né, de Flávia Cristina no Wattpad e o nome do livro, o livro Flor de Tuna. Beijo a todos.